iniciou quando ele descobriu um projétil, né, na cabeça de uma vítima, e a partir daí foi um marco na época e até hoje, né, muito importante para a história. Né? A partir daí, em 1927, foi feito o primeiro relato de identificação radiológica completa, né, em relação à radiologia forense. A radiologia forense, muita gente relaciona ela a só ligação com cadáveres, mas na verdade não, né? Pelo que eu pesquisei, muita coisa também achei interessante que a gente não tem noção, é mais relacionado a criminal mesmo, não é só cadáver. Então, tanto que tem em aeroportos, nos presídios, né? Muitas coisas que englobam a radiologia forense, está sempre muita coisa, muita ramificação também. Né? Então é utilizado tomografia, ressonância magnética, raio-x, densitometria e outros também, dependendo do método que é necessário em casos específicos. Tá bom? E também a questão que é onde nós vamos iniciar nos próximos slides, falar da reconstrução 3D também, que é muito importante em casos específicos também, que é necessário preservar o cadáver, no caso de cadáver, também não precisa mexer, e também para descobrir a identificação da pessoa quando os familiares estão preocupados, querendo saber se é ou não o ente deles. Aí, por favor, a imagem, né, que é a Virtopsia, também que eu achei muito interessante também, não conhecia, que é um método que também é utilizado através da ressonância, o raio-x. Eles utilizam as imagens para reconstruir virtualmente, preservar o corpo também para outras atividades, que eles vão fazer outras coisas, outros tipos de análise para fazer e preservar e conseguir identificar através da questão tecnológica, né? Mais fácil para identificar muita coisa. Tá bom? Boa noite. Vou falar sobre as tecnologias aplicadas à radiologia forense. Eu coloquei duas, que seria a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. As duas são as duas novas aliadas da radiologia forense, e com essas ferramentas podemos ver com precisão coisas que em minutos, antes durava meses, hoje em minutos a gente consegue fazer a identificação. Aí aqui nós temos um crânio em decomposição e um crânio com algumas medições. Através dessas medições, dá também para poder estar fazendo a identificação da pessoa. E aqui tem a ressonância magnética, que ela também é muito útil, e nela podemos ver tecidos moles e órgãos vitais. Então, as duas são as novas aliadas na radiologia forense. Boa noite. Boa noite. Aqui eu coloquei algumas imagens, né? Como eles já falaram, eu tentei dar uma simplificada, porque eles já explicaram bastante no começo. Então aqui vocês vão ver o crânio também, aqui um corpo que foi carbonizado, e ali também, pode passar. Aí aqui, ó, explicando um pouquinho que quando você encontra um corpo carbonizado ou ainda com roupas, é possível com um exame de imagem diferenciar detalhes da anatomia que distinguem homem ou mulher. A densidade mineral óssea, para saber se era jovem ou idoso, ossos do punho para confirmar a idade aproximada do adolescente, se houver fratura no corpo, se foi antes ou depois da morte. Então quer dizer, se ele morreu queimado ou se ele morreu antes e depois foi queimado no caso. Então pode-se concluir que a identificação humana é extremamente importante, não só na esfera legal, como também na social. Para tanto a radiologia, assim como a imaginologia médica, contribuem espetacularmente para a determinação com precisão da identificação de uma pessoa. Esse método constitui uma ferramenta segura, confiável, rápido e prático, sem além de barato, se comparado com outros DNA de alto custo e de resultado demorado. Então é bom porque você consegue com agilidade saber, né? Porque o exame de DNA geralmente demora muito. Aí aqui eu coloquei mais uma imagem, né, de um corpo carbonizado.
carbonisado. Uma outra imagem, aqui no caso um legista, abrindo um corpo, um cadáver. Aí aqui eu coloquei um pouquinho daquilo que o Valdir mesmo já falou, as áreas de atuação, né? Essa área a gente pode encontrar no Instituto Médico Legal, no aeroporto, na segurança de presídios, nas fronteiras. Aí aqui um pouquinho do que a gente pode estar fazendo, né? Que seriam as funções. Realizar exames radiográficos segundo a orientação médica, realizar técnicas de posicionamento, processamento da imagem, acompanhar e auxiliar o termo da necropsia, médico auxiliar, exercer orientação anatômica quanto à localização dos projéteis, levar o cadáver até a sala de raio-x, limpar o cadáver para não verificar equipamentos, chassis e células, descrever orifícios de entrada e saída do corpo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Vou estar falando aqui um pouquinho sobre descobrirmos sobre quando a pessoa vem do sexo feminino e do sexo masculino. Quando a pessoa já está morta, pega o cadáver, pega a cabeça da pessoa para poder descobrir. Porque a gente sabe que depois que a pessoa morre, é bem difícil muitas vezes de descobrirmos quando é do sexo feminino ou do sexo masculino. Peguei, a minha fonte foi um Google acadêmico. Esse texto eu consegui resumir ele bem, porém ele é muito maior do que se aparenta aqui, tá bom? Vou falar algumas coisinhas, não vai ser muito, como já foi falado aqui antes. Estimativa do sexo em crânios por meio de estudo de estruturas físicas, análise e tomografia. Estimativa de sexo é um problema constante no campo de antropologia forense em relação à identificação humana. A utilização ossadas para identificação humana se faz importante durante o processo de utilização da antropologia forense com a finalidade de identificação. Aqui nós vemos também que às vezes, como já foi dito também, para a gente poder ajudar uma família ou querer pesquisar um crime ou algo que foi acontecido para poder resolver, ter uma resolução de um crime atual, isso também ajuda bastante. Em alguns casos, apenas o crânio é encontrado, sendo mesmo utilizado para a realização de dimorfismo. Dimorfismo, ele, entre o sexo feminino, entre a fêmea e o macho da mesma espécie, na parte exterior do corpo, ele apresenta algumas diferenças, alguns específicos. Por exemplo, a mulher vai apresentar os seios, o homem vai apresentar o pombo de Adão, se não me engano é assim que fala. Também vai apresentar mais facilidade de pelos no corpo do ser humano. Já passando um pouquinho mais adiante, aqui teve o objetivo de realizar dimorfismo sexual em crânios humanos, fazendo uso da antropologia física e análise da tomografia. Foi realizada uma análise morfológica aplicando o método de Dijkstra e Uwe em 1994, posteriormente validada por Walker em 2008. A amostra contou com 108 crânios de indivíduos adultos, sendo 60 crânios pertencentes a indivíduos de sexo masculino e 50 pertencentes a indivíduos de sexo feminino. Resumindo tudo isso daqui, eles pegaram esses crânios, fizeram estudo, fizeram análise, não só física, mas também fizeram na tomografia, e a tomografia ajudou também muitíssimo para poder identificar essas coisas, identificar se é do sexo feminino ou se é do sexo masculino. No geral, o índice de precisão variou de 60,2% a 70,4% quando analisada a precisão na estimativa de sexo separadamente entre os sexos e indivíduos do sexo masculino atingiram precisão máxima de 68,33%, enquanto a estimativa do sexo feminino obteve um índice de até 88,24% de acerto. Vemos que o feminino teve mais do que masculino. A glabela e o processo mastoide foram as melhores estruturas para realizar a estimativa sexual na amostra analisada. Já a eminência mentual foi a estrutura que obteve menor poder dimórfico,
Os resultados dessa pesquisa apontam que a estimativa do sexo pode ser realizada a partir de imagens 3D, obtidas por tomografias computadorizadas. Passa por gentileza. Aqui eu coloquei 3 imagens, onde a gente pode identificar uma imagem 3D em reconstrução, para poder assim também a gente identificar, pode ser chegar perto, não é 100%, mas passa de 50% até mesmo da gente conseguir descobrir o rosto da pessoa, que nos Estados Unidos eles usam muito isso quando quer descobrir algum indivíduo, quando quer descobrir algum criminoso, algo do tipo, alguém que sofreu alguma coisa, eles fazem imagem 3D computadorizada também para poder saber a face da pessoa, para poder ter mais certeza na hora da sua procura, tá bom? Boa noite. Boa noite. Já no gatilho dele. A antropologia entra na questão que ele está falando. A antropologia é uma ciência do homem que desenvolve tanto o desenvolvimento físico, origens e outras coisas por aí. E são adquiridos e realizados pelos antropólogos forenses que se iniciam avaliações genéticas, identificando com a idade, do sexo e raça da estatura. Então, com 20 anos consegue ser mais fácil para ele ver conforme os dentes. A partir dos 20 já é um pouco mais difícil para ele descobrir o que é aquele cadáver ou enfim. Deixa eu ver. Os ossos dos dentes são mais resistentes, dos tecidos corporais depois de ter passado por um bom tempo. Depois do óbito, eles se transformam em testemunhas para desvendar possíveis crimes. Por exemplo, um cano, quando está estilizado com um pequeno orifício circular com uma abertura de um projeto situado no centro. Com a pandemia, o Covid-19 mudou muito, então eles diversificaram em abrir os corpos, começaram a usar a tomografia e a ressonância magnética, para não ficar com o corpo tão exposto e nem demorar tanto com os exames, já que dependendo do crime fica lá o corpo uma semana para ser estudado, para pegar o DNA, e se for um afogamento é pior ainda, porque o corpo incha mais, os órgãos já começam a diminuir. E quando o cadáver é queimado, é pior ainda para você fazer a descoberta. Aí eu peguei de um técnico fazendo, ele recolhendo alguns ossos do que ele encontrou. A antropologia é mais ou menos isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. De antemão, já peço desculpa caso eu trave, porque eu não sou muito de ficar apresentando. Professor, com licença, eu vou pegar esse crânio aqui só para explicar uma coisa. Como fonte de estudo, eu usei uma palestra feita pela Ibrafol, que a Ibrafol é uma organização sem fins lucrativos aqui do Brasil, e não governamental também. Foi uma palestra de mais ou menos 1 hora, feita pelo professor Paulo Miyamoto. Quando que é utilizada a reconstrução 3D? Quando o corpo já está em alto estado de decomposição, esqueleto, ou quando tá ligado, tipo, só tem uma parte do corpo. Mais comumente a gente usa no crânio a reconstrução 3D. Como o Júnior tinha dito, ela não tem só a aplicação na radiologia forense, como disse, aeroporto, mas também é muito utilizado na odontologia. O dentista usa para ver a parte dos dentes, etc. Aí, fazendo a pesquisa, né, surge a pergunta, mas para que identificar o corpo? Se o corpo já está em decomposição, se já é um esqueleto, para que identificar? A gente usa isso para dar um enterro digno, a pessoa, né, os familiares também precisa dessa parte de estar enterrando o corpo, que a parte do luto é importante. Quando também tem a ver com seguro de vida, é importante reconhecer a vítima, mudança do estado civil, né, a pessoa perde o marido, etc. É importante. Quando é questão de herança, ou para investigação policial mesmo, a gente precisa fazer essa reconstrução do corpo. Após o estudo antropológico, através disso a gente consegue identificar o sexo
a gente consegue identificar a idade, a gente também consegue identificar alguma patologia específica daquela pessoa, tipo ela quebra a perna. Ela não cicatriza muito bem aquela perna, mas o osso vai ficar diferenciado, porque é uma patologia específica daquela pessoa. A gente consegue identificar isso através do processo antropológico. Fora isso também a ancestralidade. Eu peguei esse crânio aqui, porque tipo, fazer a pergunta, vocês conseguem identificar se é um homem ou uma mulher através do crânio? O crânio masculino ele é um pouco maior, porque o processo de crescimento do homem é tipo, mais prolongado do que o da mulher. Fora isso, a ancestralidade, aqui na frente é mais espaçado. Se for um crânio tipo descendência africana, também é um pouco mais projetada a parte do maxilar, da mandíbula. Certo, prosseguindo. Após o estudo do objeto, do processo de antropológico, a gente lança um software para fazer a reconstrução 3D. Como é que a gente faz isso? Ou através de um scanner, ou através de um aparelho de tomografia, que é bem difícil de acontecer na forense. E também tem uma técnica que eles desenvolveram que se chama fotometria. Por isso que eu peguei o crânio, para explicar isso. Através de várias fotos, eles pegam alguns picos topográficos e jogam no software, no próprio software para fazer a reconstrução 3D. Aí imagina, aqui é um topo, certo? Se você jogar isso no software, não vai aparecer nada, vai aparecer só esse pico. Mas imagine 30 fotos. Então, dá para ter uma reconstrução que bate muito igual a do scanner. Fora isso, quando você lança no scanner, o software já faz a reconstrução 3D por si. Tem até alguns aparelhos de tomografia que já tem isso já no aparelho, tá ligado? Esse software. Fora a reconstrução também em 3D, tem a reconstrução 2D, que pode ser feita no desenho, tá ligado? Após o estudo antropológico não tem só a 3D, tem a 2D também. Aqui, como exemplo de imagem, tá pequena, depois eu vou pedir para o professor até mostrar no Google. Dentro dessa organização mesmo, Embrafol, uma igreja do Peru entrou em contato com eles, enviou um crânio para estudo. Após a reconstrução 3D, eles entraram em contato com a igreja respondeu eles, uma igreja lá do Peru, que era a Santa de Lima. Uma santa importante lá para a igreja católica, eu não conheço muito. Fora isso, também tem aplicação na veterinária. Esse tucano aqui, ele teve o bico obstruído, através da reconstrução 3D, eles conseguiram fazer uma prótese com o animalzinho. Então também tem outras aplicações da reconstrução 3D. É isso. Obrigado a todo mundo aí que colaborou com a apresentação. Obrigado a vocês.